boa noite, pessoal. Estamos aqui partindo para a última semana aí do nosso PET Volume 3. Vamos aí então iniciando a nossa semana número 4. Eixo temático, pessoal, dessa semana: problemas e perspectivas do urbano. O tema tópico dessa semana aí, pessoal: o processo de urbanização contemporâneo, a cidade, a metrópole, o trabalho e o lazer e a cultura. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os conteúdos dessa semana: compreender as práticas sociais especializadas na complexidade da vida na metrópole, nos países centrais e periféricos, analisar textos e imagens sobre os fenômenos da metropolização, fluxo de pessoas, serviços, especulação imobiliária e lazer. Então, são todas as habilidades que vocês estarão adquirindo com os conteúdos relacionados dessa semana, que serão processo de urbanização, espaço urbano, metrópoles, metropolização, áreas metropolitanas, megalópolis, rede urbana, hierarquia urbana e conurbação. A interdisciplinaridade aí dessa semana, pessoal, será: o trabalho com a habilidade favorece o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC de número 2, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais gerados de conflitos e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão, e de situações que envolvem o exercício arbitrário do poder. Então tem uma interdisciplinaridade bastante vasta que vocês estarão adquirindo com os conteúdos dessa semana, pessoal. Então vamos aí para o tema dessa semana número 4. O tema será espacialidade urbana, com duração de 1h40, 2 horas aula. A carga horária exigida é tão importante para que vocês tenham aí um final de ano letivo positivo, pessoal. Então vamos lá. Fique por dentro dos conceitos. Com a mecanização do campo, a produtividade das lavouras ganhou impulso para atender a demanda dos grandes centros urbanos. Porém, o desemprego gerado fez com que o movimento migratório de famílias camponesas em direção à cidade consolidasse a dinâmica do êxodo rural. Então, pessoal, com o avanço tecnológico, a gente conseguiu aí ter uma maior mecanização do campo, né? Com isso, uma maior produtividade das lavouras, que impulsionou então essa grande avanço aí do agronegócio no campo, né? E com isso também conseguir atender a grande demanda que veio surgir, né? Com essa mecanização do campo, de alimentos aí nas áreas urbanas, né? Essa demanda de tanto de alimentos como bens de materiais de consumo em geral na área urbana, e principalmente desses produtos vindos aí do campo, né? E por que esse aumento na área urbana? Por que teve esse aumento aí na área urbana, né? Desses produtos? Porque com a mecanização do campo a gente teve, infelizmente, um desemprego, né? A mão de obra do trabalhador foi substituída pela automação, né? As máquinas, né? Que cada vez mais aí tiveram um avanço com essa mecanização, com esse avanço tecnológico, e com isso veio aí o êxodo, a dinâmica do êxodo rural, né? E com esse avanço aí a gente teve então essa questão da urbanização, com a mecanização atendendo esse aumento da população na cidade, que foi por conta dessa saída do homem do campo, né, por conta, muito por grande parte do desemprego, e formando aí esse êxodo rural
e com isso o aumento e a expansão urbana. Os centros urbanos oferecem serviços e uma grande oferta de mercadorias que atraíram os moradores do campo e provocaram uma aglomeração urbana, né? Então, os centros urbanos, com essa demanda, essa oferta de serviços é cada vez maior, né? De mercadorias, de produtos, até de empregos, né? De mais condições, vamos dizer assim. Aumentou e teve então essa expansão, essa aglomeração da população nos centros urbanos, né? O processo de urbanização caracteriza-se pelo aumento da população urbana e a diminuição da população rural. Então, a urbanização caracteriza pelo aumento da população urbana e a diminuição da população rural. Para receber o contingente populacional tão expressivo, a cidade apresenta uma estrutura organizacional que define e caracteriza o seu espaço. Então a gente tem que ter uma cidade bem organizada para estar recebendo esse contingente populacional. Tem que ter toda uma estrutura que possa permitir a acomodação, né, a instalação dessas pessoas nas cidades. As metrópoles surgiram concentrando inúmeros serviços e opções de comércio. Estamos acostumados com os shoppings, estádios de futebol, salas de teatro, estacionamentos, hospitais, avenidas, congestionamentos. Compramos, vendemos o tempo todo, negociamos, tudo isso e muito mais fazem parte da nossa espacialidade urbana, né? Então todas essas questões aqui foram citadas, fazem parte da nossa espacialidade urbana, principalmente das grandes metrópoles. Tamanho crescimento buscou a ocupação de novas áreas e a metropolização originou-se aí a ocupação das áreas próximas aos grandes centros, né, urbanos, que despertou a especulação imobiliária e as áreas se tornaram caras com elevado custo de vida, o que dividiu este espaço em subúrbios e periferias. Então a gente tem aí cada vez mais uma busca, né, pela ocupação de novas áreas aí, com essa questão da metropolização, e essa ocupação aí nos grandes centros urbanos, né, despertou essa questão muito por parte da especulação imobiliária, aonde a gente teve um elevado custo de vida em determinadas áreas, né, e com isso dividiu-se o espaço, né, entre centros urbanos, né, e os subúrbios e as periferias, que são as partes mais marginalizadas, aí estão à margem dos centros, das metrópoles e das grandes, ou seja, das grandes cidades. O processo de urbanização ocorreu de forma desigual no território brasileiro. A rede urbana das regiões Sudeste e Sul são as que apresentam melhor infraestrutura com um dinâmico desenvolvimento industrial e econômico, né? Então a gente teve aí uma urbanização muito desregular no nosso território brasileiro, né? Onde a gente tem nas regiões sul e sudeste uma maior infraestrutura que possa dar uma maior condição de vida para a população e com isso um melhor desenvolvimento na área industrial e econômica, favorecendo então essas regiões, são maiores favorecidas essas regiões sudeste e sul, né? E reforçando, o Brasil teve um processo de urbanização, né, muito irregular, né, desigual no nosso território brasileiro aí. O crescimento desordenado das cidades produziu um espaço urbano cada vez mais complexo, como já estudado no PET 2, a desigualdade, subemprego, submoradia, problemas sociais e ambientais são cada vez mais presentes no espaço urbano nos países centrais e periféricos como no Brasil. Então a gente tem aí esse crescimento desordenado das cidades, né, que aconteceu aí nos espaços urbanos, foi se tornando cada vez mais complexo esse crescimento, pessoal. Como a gente já estudou no PET 2, trazendo muitas desigualdades sociais, questões de empregos aí, submoradias, problemas sociais muito grandes e também ambientais, né? Então esse crescimento desordenado da expansão urbana foi muito grave, principalmente nos países aí de regiões periféricas e centrais, né? Como exemplo nosso,
infelizmente, Brasil. As cidades são um espaço de intensas transformações. Uma infraestrutura que leva à aglomeração caracteriza o espaço urbano. Se tornou uma das principais preocupações na atualidade com a pandemia da Covid-19 pelo novo coronavírus. Por isso, a principal medida para conter a propagação do vírus é o isolamento e o distanciamento social. Então, com as cidades aí, pessoal, o avanço aí da urbanização desse espaço urbano, a gente teve muitas intensas transformações aí nas cidades, né? Tornando uma infraestrutura cada vez mais grande e que com isso favoreceu a aglomeração das pessoas, né? Da população. Então, esse crescimento urbano teve como consequência uma maior aglomeração de pessoas num determinado espaço. Principalmente a gente vê isso nas grandes cidades, nas metrópoles, né? E uma das grandes preocupações da pandemia é as aglomerações, né, pessoal? Então essas grandes cidades, esses grandes centros, essas metrópoles sofreram mais por conta desse processo que a gente teve que ter para combater essa pandemia, o coronavírus, o Covid-19, o isolamento social, né? Então esse distanciamento social foi a maior arma que a gente teve aí para poder combater, além da solidariedade. A gente está cuidando um do outro, né? Essas questões aí também de solidariedade que a gente tem tido muito presente nos dias de hoje. E o isolamento social é realmente a grande arma que a gente tem para combater também o vírus aí. E com isso a gente teve aí esses grandes centros sofrendo mais por conta desse distanciamento, por conta, às vezes, da dificuldade de trabalhar, essa locomoção de transporte público, né? Então, teve muitas pessoas que sofreram e muitas até perderam o emprego hein, por conta dessa pandemia. Então, essa questão do isolamento social foi o que a melhor ferramenta, a melhor ação que a gente teve para poder combater, mas infelizmente trouxe algumas consequências aí, como essas situações aí vividas aí, principalmente nas grandes cidades. Pessoal, terminamos aqui o conteúdo desta semana número 4. Para saber mais, assistam aí este vídeo para estar contribuindo, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho na nossa próxima videoaula sobre as atividades dessa semana número 4. Desculpe por enquanto as falhas do professor. Já já nos encontramos. Até daqui a pouco e tchau, tchau.